Eu não vou calar, não, não vou maneirar, não, não vou desistir de sempre estender a mão. Eu não vou calar, não, não vou maneirar, não, não vou desistir de sempre estender a mão. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou a Dani Câmara. Estamos hoje aqui na Maré, diretamente da Vila do João, para bater um papo sobre políticas públicas. Olá, meu nome é Michele, sou militante das Brigadas Populares, coordenadora do pré-vestibular Só Cria, assistente social, e estou aqui hoje para bater um papo na laje com vocês. Fala galera, eu sou Ana Carolina, sou cria da Maré, tenho 25 anos, faço parte do coletivo Frente de Mobilização da Maré e estou aqui hoje para bater um papo na laje com vocês. Hoje o tema do Papo na Laje é políticas públicas. E aí, para iniciar aqui o nosso tema com a Michele e com a Ana, eu vou perguntar um pouco sobre a trajetória de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho. Então, eu me formei em serviço social em 2016 e aí em 2018 a gente estava naquele clima eleitoral horrível, né? Essa tragédia aí do Bolsonaro se anunciando. Então eu entendi que eu não queria viver aquela angústia sozinha, né? E aí eu queria me organizar. E aí eu conheci as Brigadas Populares através da Ocupação Povo Sem Medo, que as brigadas têm na Pavuna. E foi um momento muito marcante, assim, para mim, né? Tipo, ver principalmente aquelas mulheres negras engajadas na luta por moradia, né? Eu vi, assim, o poder da organização popular, porque comecei em audiência pública, né, com elas e, assim, ver elas na tribuna tão fortes, convictas ali, né, dos seus direitos. Então, foi um momento que eu me encantei, assim, pela militância, pela organização. Desde 2019, né, eu construo o pré-vestibular Só Cria, na Rocinha, que é uma iniciativa também das Brigadas Populares, e estamos aí construindo a educação popular na Rocinha hoje. Um pouco da minha trajetória seria o início, né, de um trabalho voluntário. Foi quando eu me juntei na Nave do Conhecimento como forma de voluntária na parte de inglês para idosos. Então, eu ajudava uma professora e eu fui me apaixonando bastante por esse tipo de trabalho voluntário. Eu via que me enriquecia tanto mentalmente quanto fisicamente, porque era uma alegria que eles transmitiam, né, para a gente. E aí eu fui me apaixonando bastante, só que eu tive que sair por conta da faculdade, porque a demanda era grande. Só que na época da pandemia a gente se viu, né, assim, e agora? O que a gente vai fazer da nossa vida? Né? Em 2020 eu voltei para o lugar de onde eu sou cria, né, na Maré, e aí já tinha um projeto rolando aqui, estava nascendo esse projeto, que é a Frente de Mobilização Maré, só que eu vim conhecer em 2021, agora no ano passado, em outubro, e fui fazendo parte, né? Hoje em dia a gente faz essa parte da cozinha solidária, que a gente faz uma distribuição de uma quantidade de quentinhas, né, para a pessoa do entorno aqui mesmo da Maré. E isso é um trabalho que me encanta demais. Como eu te disse, antigamente no voluntário de inglês era uma coisa que enriquecia mentalmente, fisicamente. Hoje em dia também né, porque a gente consegue partilhar, né, várias coisas, consegue saber as coisas das outras pessoas e as pessoas também compartilham. A gente também compartilha a nossa vida com eles, né? Então isso me motiva ainda mais a fazer parte desses tipos de mobilizações, de trabalhos voluntários. É um enriquecimento surreal que a gente não consegue mensurar, né? Então, a Frente Maré, ela já era articulada assim em outro espaço, só que a demanda foi crescendo e aí eles falaram assim, vamos ter o nosso próprio espaço, e na pandemia foi aquele pico onde a gente conseguiu o nosso espaço, a gente conseguiu bastante doações para que a gente pudesse ajudar
as pessoas daqui, a gente conseguia doação de alimentos que a gente montava, já tinha cesta básica pronta e a gente também montava a cesta básica, né, para poder doar para a população. A gente recebia kit de higiene de várias empresas grandes, então assim, a gente doava álcool 70, doava máscara, doava lenços, né, para essa parte da higienização mesmo da pessoa, para se cuidar. Então assim, a gente tinha uma equipe de colaboradores, né, o coletivo em si, as pessoas que faziam parte, voluntários, que iam, assim, na época da pandemia mesmo, no auge, saíam de suas casas para poder ajudar outras pessoas. E esse trabalho foi dando certo, né? Deu certo, tanto que estamos aqui. E nessa parte agora que acabou a pandemia, em 2021, assim, no finalzinho, a gente começou com a nossa cozinha que foi inaugurada, né? Por meio de um edital que a gente conseguiu fazer toda a reforma aqui dessa parte do coletivo, a nossa cozinha ficou pronta e a gente conseguiu, com esses alimentos que também ficavam aqui das doações, fazer essas quentinhas. E a gente consegue doar, assim, em média, de 150 a 200 quentinhas para a população aqui mesmo do entorno do coletivo. A gente quer ir mais além, né? Só que, no momento, a gente ajuda como pode aqui o pessoal do entorno mesmo com essas quentinhas. Mas o projeto está lindo, a gente quer crescer agora com a educação, né? A alimentação está indo, mas tem gente com fome ainda. E a gente quer um pouco mais da parte da educação também. E como é que funciona hoje o pré-vestibular lá na Rocinha? Então, a gente funciona no Espaço Comunal Elísia Pirozzi, né? Elísia Pirozzi foi uma educadora popular muito importante, muito reconhecida lá na Rocinha. A gente, no nosso espaço, tem uma biblioteca, que é a Biblioteca Tio Li, né? Também homenageei um companheiro lá da Rocinha, que tem trabalho com crianças há, sei lá, 50 anos. A gente funciona de segunda a sexta, né? E o objetivo do nosso pré-vestibular não é só preparar o jovem para a universidade, né? Mas a gente também fazer formação política, né? Tá ali no cotidiano do jovem, né? Enfim, disputando esse tempo do jovem para construir a luta popular, né? Então, se articular com outros movimentos da Rocinha, fazer atividades conjuntas para que o jovem perceba também que o que ele está passando em casa, né? Às vezes não ter alimento ou está faltando água, não é um problema só dele, né? Não é uma coisa privada, mas é uma coisa política, né? E que a gente tem que estar organizado para enfrentar, né? Então, a lógica do nosso pré é meio essa, né? Educação popular. Bom, maravilha você falar sobre esse suporte, né, que é necessário para que esses jovens permaneçam ali. Porque quando a gente está falando de pré-vestibular, tanto do movimento que acontece aqui hoje, a gente está falando sobre inclusão dessas pessoas e sobre o entendimento do território que elas estão, né? E aí, enfim, a gente não quer falar sobre a precarização desses territórios, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar sobre isso para que a gente possa apresentar até o que já está acontecendo dentro da favela, dentro da periferia, que são movimentos muito potentes como esses que vocês estão inseridas, né? Sim. Então, no nosso pré-vestibular, a gente tem um acompanhamento estudantil, né? Que é a gente ficar continuamente identificando quais são os desafios que a gente tem para que os nossos estudantes permaneçam no pré-vestibular. E aí, na inscrição deles no pré, a gente pergunta, né? Enfim, faz uma série de perguntas, e a gente percebeu que um dos maiores problemas estruturais, na verdade, segundo problema depois da insegurança alimentar, era a falta de água, né? Tem lugares na Rocinha que faltam água, assim, de 15 dias a um mês, né? Então, a gente sempre todo ano a gente elege um tema para o nosso pré-vestibular, e a gente elegeu o saneamento básico, porque a gente teve, né, na Rocinha a promessa de um programa, o Comunidade Cidade, que foi investido 2 bilhões, né, seria investido 2 bilhões para obras de infraestrutura na Rocinha, inclusive saneamento básico, que é um problema assim, crônico, e essas obras não aconteceram. Assim, aconteceram numa parte muito pequena da Rocinha, mas o programa parou, né? Então, enfim, são elementos, né, que a gente também vai captando o território, o que os outros movimentos estão colocando também para a gente eleger temas, né? E aí isso que você fala da gente não só falar do problema, né, mas das nossas conquistas também, eu acho que a gente conseguir fazer mobilizações com outros movimentos que deem visibilidade para os problemas do nosso estudante
é um apoio, né? É uma forma de apoio também. E falando assim, né, um pouco de coisa boa também, eu acho que nessa pegada a gente tem estudantes que voltam para ser voluntários, né, do pré, a Yasmin, que é uma estudante nossa que passou para serviço social no passado, hoje está na coordenação. A nossa primeira estudante aprovada no vestibular foi uma estudante indígena que foi estudar a aldeia dela. Então, assim, são muitas vitórias também, né? Vitórias cotidianas. Isso, vitórias que acabam sendo nossas também, né? Não só do indivíduo, mas a gente fica naquela expectativa e é surpreendido, né? Então, assim, aqui no coletivo, a gente teve um problema pontual também que fez surgir a cozinha, né? Essa parte era que a gente entregava cesta básica, mas cadê o dinheiro para o gás? Onde que está o gás das casas das pessoas, né? Então, isso foi crescendo bastante, a gente ouvindo também as pessoas, porque a gente tem uma lista de quem a gente entregava essas cestas básicas e as pessoas reclamavam. Tipo, reclamavam não, só né, questionavam, poxa, a gente está sem gás, como que a gente vai fazer para utilizar essa comida? Como que a gente vai fazer para comer? Então, assim, isso também foi crescendo e aí a cozinha foi se tornando uma potência e aí a gente começou a utilizar essa comida para poder, assim, óbvio que a gente não consegue atender todas as famílias que tinham na lista, né, de antes ou de agora, porque já não são outras pessoas. Mas a gente consegue ver essa demanda das pessoas que chegam aqui, das pessoas que comentam com a gente também, porque não só de comida a gente vai vivendo aqui. As pessoas chegam e é como se eles tratassem a gente também como psicólogos, né? Contam as coisas da vida deles. E a gente pergunta também, mas assim, essa parte da cozinha foi bem legal, as pessoas terem relatado isso, porque aí a gente pega e faz, não, vamos tirar um pouco do nosso tempo também aqui e fazer. Por que não fazer uma comida? Por que não fazer uma ação? Né? Não somos os melhores cozinheiros, mas a gente até conseguiu também a ajuda de um cozinheiro que é das Cozinhas Solidárias, se eu não me engano. Agora eu esqueci o nome, mas depois eu vou lembrar, mas ele veio, ele é cozinheiro mesmo, ele veio, cozinhou, sabe? Foi muito legal essa experiência, ele ensinou pra gente também um pouco. Isso foi bem legal, essa vivência. E ver as pessoas também, né, recebendo a comida. É uma festa, gente, é uma festa que fica muito bonito, é uma coisa bem, bem linda. Eu fico emocionada. A cada quentinha que a gente entrega é uma emoção saber que a gente está contribuindo com pelo menos, né, um terço do problema da pessoa naquele dia, né? E é um momento de formação também, né? Quando a galera assim começa a cozinhar junta, é uma brecha assim para a formação também. Sim. Né? Para troca, né? Porque eu vejo tanto na sua fala como na sua fala que existe um movimento tanto de confiança, né, de conquistar para que essas pessoas estejam aqui, para que essas pessoas se sintam incluídas nesse movimento que vocês fazem e tragam também suas demandas, né? Porque é isso. Às vezes a gente sabe que a fome é uma problemática que a gente precisa resolver nesse país, mas é através disso que você consegue também entender que existem outras demandas, né? A educação aqui pulsando tão firme, tão forte, faz com que você entenda, né, esses problemas sociais que estão também ali por volta dessas famílias, que acontecem nesse território. Então, esse indivíduo se sentir parte, né, se sentir acolhido, faz com que ele também retorne, assim como esses exemplos que você deu, né, de pessoas que vão se formando ali dentro do movimento e voltam retornando, trazendo seus saberes, coisas que foram pesquisar fora e que estão trazendo para ali também, porque a comunidade, a favela em si já é um lugar pulsante, né, de sabedoria, de vida, de conhecimento. Sim, eu acho que é isso, né, o favelado é muito criativo, é muito solidário. E o movimento social, ele sabe fazer política pública, né? Porque assim, a gente sabe, como a gente, né, que constrói para a gente mesmo, a gente sabe do que a gente precisa e a gente sabe como intervir. A gente não tem recurso, né? Mas a gente sabe fazer. Tipo, o movimento social constrói muito mais moradia do que a prefeitura, por exemplo, né, com ocupações urbanas. A gente sabe fazer. E isso deveria refletir em política pública. Uma conquista grande dos dois movimentos que a gente está falando aqui é que hoje vocês têm sede própria, né? E que foi uma conquista grande também. Como é que foi esse processo? Então, aqui a gente tinha essa casa, ela era
não era uma casa meio que abandonada, mas ela era uma casa que ficava aqui e não tinha pessoas usando. A nossa sede era na Nova Holanda, só que acabou se tornando pequena, porque realmente é uma casa muito pequena, e aí não dava pra gente ter tantos voluntários, não dava pra gente fazer tantas missões assim, né? Então acabou que essa casa foi uma conversa que a gente teve, né, com o pessoal do entorno, assim, e a gente conseguiu a casa. Por enquanto a gente está cuidando da casa, né? A gente está ocupando a casa para esse tipo de movimento. Então, assim, essa forma de como conseguiu foi mais uma parte de conversa mesmo, porque a gente faria algo, né, em prol da população aqui mesmo. Até mais, a gente queria fazer mais, mas no momento Uma essa parte mobilização aqui, social, né? Isso mesmo. Lá a gente começou pré-vestibular no CIEP da Rocinha, em 2019, e aí em 2020 a gente ganhou um edital para começar o nosso espaço físico. Só que aí veio a pandemia, a gente precisou fazer as aulas online, e aí o espaço físico ficou mais voltado para a distribuição de cesta básica, biblioteca e alguns atendimentos assim pontuais que a gente via necessidade de fazer com os alunos, né? Eu como assistente social, a gente tem uma equipe de apoio psicológico também. E aí é isso. Hoje esse edital terminou, né? A gente vive de doação. É bom a gente ser uma favela que está na Zona Sul, né? Que é uma favela assim vitrine, maior favela da América Latina, porque a gente consegue essas doações, mas óbvio que é uma luta, né? A gente consegue pagar o aluguel sempre no último dia para vencer. Então vocês ainda estão na conquista do território, Isso, de exatamente. conseguir um espaço físico, né? Não é o sonho da casa própria ainda. E como é que gira hoje essa vaquinha? A gente tem a plataforma, né, de vaquinha, mas a gente tem doadores fixos também, né? Pessoas que sempre doavam, a gente percebeu isso, fez uma listinha, e aí a gente, né, manda uma mensagem, né? O mês virou, né? Uma cartinha, apoio só cria. E faz com que o movimento aconteça. Mas é um sufoco, né? É um sufoco. Você estava falando que, tipo, até o último dia, às vezes, não tem a grana. Exatamente. E aí, essa labuta mensal também, né? Para conseguir pagar as contas e fazer com que o movimento aconteça, né? Isso. Muita parceria também com os proprietários do espaço, né? Que acabaram se envolvendo no projeto também. Isso foi importante, porque fica assim, uma mão lava a outra, no sentido de... deles se sentirem satisfeitos também com o espaço, poderem, né, tá apoiando a galera da comunidade também, né? Então a gente conta muito com essa compreensão também, que é essa solidariedade de classe, na verdade, né? Que a gente vê nas favelas. A gente sabe que, né, o indivíduo ele precisa de um todo e o todo também precisa do indivíduo, né? E é bonito ver como esse movimento acontece também de uma forma muito fluida, né? Porque a gente que está inserido em territórios dentro de favela, dentro de periferia, que a gente sabe que existe essa escassez vinda, né, de um Estado que coloca isso como um alvo mesmo, né? Porque a gente sabe que quem está dentro da favela, quem está dentro desse território, é um alvo desse governo, né? E que, ao mesmo tempo, a gente sabe que não tem melhoria por falta de interesse, né? Um planejamento, é uma constante... como posso dizer? É uma constante dificuldade que a gente encontra exatamente porque é articulado para que seja difícil mesmo, para que os moradores se articulem, né? E aí é bonito ver que existe uma articulação interna que acontece, né, de uma ajuda coletiva para que vocês estejam nos lugares e que vocês estejam fazendo, né? Basta, às vezes, uma faísca de um movimento para que essa chama se acenda e para que o movimento aconteça e ele continue. Ainda identificando o que vocês fazem hoje aqui, né? Você me falou muito sobre o que te trouxe também aqui, né? Você falou da sua formação e do que te movimenta hoje. E aí queria saber hoje, Ana, além, claro, obviamente, né, do que vocês têm feito, o que te movimenta como indivíduo para trazer para esse coletivo e como o coletivo também te movimenta. Sim, então... uma vez eu ouvi de uma pessoa que a gente tinha que escolher na vida se a gente quer passar o que a gente sabe, só ouvir o que a gente quer, né? Ou, como que eu posso dizer, deixar por escrito. Então eu falei assim, eu acho que eu quero passar o que eu sei.
Então, por eu ser uma pessoa curiosa, eu sempre estou entrando em cursos porque eu gosto, né, dessa parte de estudo. Eu estou sempre querendo me informar mais e eu gosto de passar adiante esse tipo de informação que eu tenho. Ah, se eu sei de alguma coisa aqui, por que não comentar com a Michelle? Michelle, você está, né, precisando de alguma coisa? Tem um curso tal. Então, assim, essa parte de sempre querer ter esse ganho de conhecimento e querer passar, isso vai me motivando bastante. Aqui dentro do coletivo, dentro dessas ações que a gente faz, a gente tenta também falar um pouco para as outras pessoas. Saber da vida delas mesmo. Você tem filho na escola? Tá todo mundo com a documentação? Você sabia que seu filho pode fazer tal projeto aqui dentro da favela, né, da Maré? Porque as pessoas às vezes moram aqui, mas tem essa falta de comunicação entre elas. Então a gente também está aqui para falar sobre que tem teatro, a pessoa pode fazer teatro aqui dentro, sabe? Não é você ter que ir para a Zona Sul, porque antigamente você tinha que ir para a Zona Sul fazer uma aula de teatro, aqui dentro tem, né? É bastante legal, tem bastante curso aqui também. E assim, eu fico nessa parte de querer transmitir o que eu sei, aprender também bastante, ouvir bastante, mas eu fico mais na parte de querer transmitir. Então assim, a gente tenta, ano passado, com a formação que eu tenho acadêmica, né, eu fiz um vídeo ensinando a parte da higienização, né, por conta da pandemia ainda que estava rolando, era pouca, mas estava rolando. E isso foi bem legal, porque foi para a página da gente, a nossa página no Instagram, e muitas pessoas gostaram, falavam assim, não sabia disso, não sabia desses sintomas, que era para diferenciar a Covid-19 de uma gripe, né, comum. E isso foi bem legal, isso me motiva bastante. Ser um voluntário, passar o que a gente sabe, conhecer um pouco mais, eu acho que a gente vai se conhecendo bastante, né? Se torna um coletivo a gente passar essas informações. Que bom que você chegou até aqui assistindo o programa. Vou te convidar para apontar a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code e seguir as nossas redes sociais. Vem com a gente que agora tem mais. 2022, né, esse ano que a gente está, que é um ano totalmente desafiador, né, ano de eleição, que está tudo posto já, né, como você falou, acho que ficou tudo muito evidente na pandemia, né, e queria entender o que vocês estão de perspectivas para esse ano, né, dessa finalização desse ano, dentro dos projetos que vocês estão. Então, esse ano é isso, né, um ano crucial para a gente, inclusive, tirar esse bolsonarismo aí que acaba com a nossa vida. A gente vem discutindo muito sobre a questão da segurança pública, né, também no pré-vestibular, em parceria com a FAFERJ, né, que é a Federação de Favelas, porque assim, a gente vive sob um governo, né, um governo do Estado que promove chacina à torta e à direita, né, e aí, apesar da Rocinha, ainda bem, né, não ter entrado nesse rol de chacinas, assim, a gente vê outras favelas passando por isso e a gente fica assustado, né? Eu acho que essa questão da segurança pública é uma luta das favelas como um todo, né? A luta por câmera, né, nos uniformes dos policiais, os fins das operações Troia, é algo que a gente tem discutido muito, assim, como futuro da favela, né? Eu espero bastante, de verdade, foi uma coisa que eu conversei com outras pessoas, a parte da educação, porque a gente vê muito as pessoas pesando a educação mais nessa parte de um ano eleitoral. Você vê que dentro da favela acontecem várias coisas quando se estão perto dessa parte eleitoral, né? Então, assim, surgem vários cursos, surgem várias oportunidades, e o que eu espero de verdade agora em 2022 é que isso se perpetue, né? Não só na época de campanha, mas que as pessoas possam ver que aqui tem potência, que aqui tem pessoas que são capazes de transformar o mundo também, né? De que a gente consegue, sim, passar para uma faculdade, fazer cursos, mostrar para o mundo quem a gente é. Então, eu espero bastante nessa parte da educação. Que não... Eu tô bastante, assim, porque o que eu tô vendo de curso que tá acontecendo aqui dentro, sabe, tá fora do roteiro. Que eu falei, gente... Tem curso disso aqui dentro? Nunca teve, nunca nem vi. E sabe, agora... Então, assim, a gente já liga, né, algumas coisas e eu fico, olha, espero que realmente isso continue, que
talvez essa casa que cresceu, né, esse espaço não seja, tipo, em vão, né, mas que as pessoas continuem ali, que mais cursos vão surgindo, né? Essa articulação dos cursos e dos movimentos aqui dentro pode ser uma chave, né, de fato. A Rocinha também é um espaço gigantesco, né, muita coisa acontece ali na Rocinha. Então, ver também que tem essa articulação. Por exemplo, o Só Cria, que você falou, a gente já teve um programa que já foi citado aqui, né? Então, você vê que a articulação acontece, que ele chega para diferentes pessoas. Então, vejo que é um caminho necessário para a gente mesmo, né, como política, dentro do nosso movimento. Eu acho que meu sonho para mim e pro coletivo passa muito pela emancipação do nosso povo, né? Que, enfim, que é tão sofrido, que vive numa sociedade tão desigual. Eu acho que essa emancipação que vai trazer caminhos para nossa felicidade real. Então, acho que esse é meu sonho. Eu acho que o meu sonho maior hoje em dia é poder provar para mim mesma que eu consigo tudo aquilo que eu estou buscando na minha curiosidade dessa minha nova carreira, né? Dessas novas possibilidades, também como artesã, como uma pessoa voluntária. Eu quero crescer, eu quero enriquecer meu pensamento. Quero disseminar também, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu quero passar adiante, eu quero deixar o mundo colorido. Eu acho que esse é o meu maior sonho hoje em dia. Eu não tenho um sonho pontual, eu tenho vários, mas eu acho que todos eles vão se juntando para tornar isso um mundo feliz, algo feliz, né? Para que eu seja feliz também.